O exercício 1 fala o seguinte: observe a genealogia que representa uma família com pessoas afetadas por uma anomalia autossômica. Lembrando que tudo que é autossômico quer dizer que não está relacionado a cromossomos sexuais. Então vamos analisar esse heredograma. Toda vez que você bate o olho num heredograma e percebe que uma doença ou uma característica é afetada, o pai e a mãe possuem essa característica e produz filhos que não possuem, então obrigatoriamente essa característica ela é dominante. Nesse caso aqui, já que apareceu filhos que não possuem a anomalia, não são afetados, então eles vão possuir a característica recessiva. Se eles pegaram essa característica recessiva, um do pai e o outro da mãe, para que eles não manifestem a anomalia, então um veio da mãe e o outro veio do pai. Já que essa característica, já que o pai e a mãe manifestou a característica, então vem um azão aqui na frente. Mostrando então que essa característica ela é dominante. Então, se tiver azão ou azão-azinho, vai ter anomalia. Então, ele vai ter essa anomalia tendo esses dois genótipos aqui. Não vai ter anomalia quando ele é homozigoto recessivo. Então, fazendo esse cruzamento aqui, da mãe e do pai, então cruzou o pai e a mãe. Então, azão com azão com azinho, azão com azinho e azinho. Eu posso afirmar que tanto o 3 quanto o 6, eles são azão-azim ou azão-azão? Não dá para afirmar isso. Se eles manifestaram a doença, eu posso dizer que eles têm o azão. Eu posso dizer que ele tem o azão, já que ele manifestou. Só que se ele tiver um outro azão aqui, que existe a possibilidade, ele também vai manifestar a doença. Então, eu coloco azão-traço e azão-traço. Porque já que ele manifestou, ele pode ter tanto esse genótipo aqui, quanto esse genótipo aqui. Ok? Que nós sabemos desses detalhes, nós vamos para alternativas. Aí fala assim, a partir da análise da genealogia, pode-se afirmar que a anomalia é, letra A, recessiva e os indivíduos 1 e 2, então os indivíduos 1 e 2, eles são homozigotos? Não, eles não são homozigotos, porque senão não nasceriam filhos não afetados. Seriam 100% filhos afetados. Então, a letra A está errada. A B fala, dominante e a probabilidade de 6 ser heterozigota é de 2/3. Então, o 6, a probabilidade dele ser heterozigoto, diferente. Então, a probabilidade dele ter essa característica aqui é 2/3. Se ele é afetado, então a gente pode excluir esse aqui. Então, esse aqui não vai contar na probabilidade. Então, em vez de eu contar 4, eu vou contar apenas 3, porque ele é afetado, a gente está falando do indivíduo 6. Qual que é a probabilidade dele ser heterozigoto? A probabilidade, então, é de 2 em 3. Ele é afetado, então ele tem 3 chances de ter esse genótipo. Então, é de 2 a cada 3. Porque aparece esse genótipo aqui com maior frequência. Então, ele tem 2 chances em 3 de ser dominante e heterozigoto. Então, a resposta é letra B. Está falando que a anomalia é recessiva e a probabilidade de 4, então a probabilidade do 4 ser homozigoto é de 1/4. Está errado, porque a anomalia ela não é recessiva, ela é dominante. A D
já fala que a anomalia é dominante, isso está certo. E a probabilidade do 3 ser heterozigoto é de 1/2. Tá errado, né? Porque é entre 3 possibilidades. Então, a probabilidade dele ser heterozigoto é de pelo menos 2 a cada 3. Então, ele tem 2 chances em 3 de ser heterozigoto, não 1,5. A E já fala que a anomalia é recessiva e que a probabilidade do 5 ser heterozigoto é de 1,5. Então, já está errado porque a anomalia não é recessiva, a anomalia é dominante. A questão 2 diz: considere o heredograma que representa uma família portadora de caráter recessivo condicionado por um gene situado em um dos cromossomos sexuais. Então, ao contrário da primeira questão, que fala de genes autossômicos, essa já é um gene não autossômico, ou seja, é relacionada ao sexo, é um cromossomo sexual. Bom, lembrando que em todo heredograma, toda vez que tem um quadradinho equivale a homem, e quando tem a bolinha equivale a mulher. E geralmente, quando eles estão preenchidos, quer dizer que é a característica afetada em análise. Então, mesmo quando não tem a legenda, é isso que significa. A bolinha sempre a mulher e o quadradinho sempre o homem. Quando está rachurado ou pintado por dentro, sempre é a característica afetada. Vamos analisar o heredograma. Da mesma forma do anterior, quando a gente bate o olho e vê que os pais não foram afetados e existem filhos afetados, então quem está passando tem a característica heterozigota. Então, provavelmente a mãe tem o gene portador. Por que o homem não teria esse gene portador? Porque ele não manifestou. Se fossem só os homens que manifestassem a doença, então ele estaria relacionado ao cromossomo Y. A doença não está relacionada ao cromossomo Y, porque senão manifestaria obrigatoriamente em todos os homens. Como só apareceu neste homem aqui, então é provável, né, nessa genealogia aqui, que quem tem o gene afetado vem do cromossomo X vindo da mãe. Então, esse é o gene afetado. Então, observando o heredograma, já dá para ver que é uma característica recessiva. Então, nós vamos colocar o Azinho para representar a recessividade dele. Porque a maioria não foi acometido por essa anomalia. Já que a minoria foi acometida, então a gente coloca como recessivo. Então, vamos colocar aqui, se esse homem, então, ele tem o gene XY. Todas as bolinhas são XX. Esse também. Se ele não foi afetado, então nós vamos colocar um Azão para representar. Esse que foi afetado, nós vamos colocar um Azinho aqui em cima. Tá bom? Para representar que é um cromossomo relacionado ao sexo e ele aparece a anomalia quando está em recessividade. Então, só um cromossomo recessivo já faz aparecer a anomalia. Então, essa mãe aqui também, ela é portadora do gene, né? Ela é portadora do gene, então ela é XAzão, XAzinho. Ela não manifesta, porque só manifesta nos homens. Esta mãe aqui também, então ela vai ser XAzão, XAzinho. Este homem aqui, XY, se ele não manifestou a anomalia, então XAzão. XAzão Y e esse que manifestou XAzinho Y. Então, essa anomalia veio daqui, ó.
que passou para todas as filhas. Então, todas essas filhas aqui também, elas serão XAzão traço. Opa, traço assim, né? Traço relacionado a se ela pode ser um azão aqui ou um azinho. Ficou feio, mas dá para entender um pouquinho, né? Porque se ela tiver o genótipo, então se ela tem o genótipo aqui X azão, X azão, ou X azão, X azinho, de qualquer forma ela não vai manifestar a doença, mas ela vai poder passar o gene. Então, desse cruzamento aqui, pode sair XAzão, XAzão? Pode, porque o pai tem o XAzão, porque ele não manifestou a doença, e a mãe também tem. Então, desse cruzamento pode sair um homozigoto dominante ou um heterozigoto. Analisando as alternativas, a A fala o seguinte: nós podemos afirmar que a mulher 2 é homozigota? Então, a mulher 2 ela é homozigota? Não, ela é heterozigota. Então, a A está errada. A B fala, as filhas do casal 3 e 5, então as filhas do casal 3 e 5 são certamente portadoras do gene. Eu posso dizer que elas são certamente portadoras do gene? Pode ser que elas não sejam portadoras do gene, porque elas caem nesse critério aqui, ó. Elas podem ter esse gene aqui. Se elas tiverem esse gene, elas não são portadoras. Então, não dá para afirmar isso, certamente. Então, essa palavra certamente está bem errada. A C fala assim, as mulheres 2 e 3 são certamente portadoras do gene. Sim, elas são obrigatoriamente portadoras do gene, porque para ela ter manifestado a doença no filho desta mulher aqui, ela portava o gene e esse gene veio da mãe. Certinho? Então, letra C. A questão 3 diz: o heredograma a seguir representa um caso familiar de daltonismo, herança determinada por um gene recessivo localizado no cromossomo X. Pela análise das informações contidas no heredograma e de outros conhecimentos que você possui sobre o assunto, só se pode afirmar corretamente que. Vamos analisar esse heredograma. Está falando que essa família tem uma doença chamada daltonismo, que são pessoas que não identificam algumas cores, relacionada ao cromossomo X. Então, ela está diretamente relacionada ao cromossomo X, então está relacionada a um cromossomo sexual. Então, é de herança não autossômica. Se tudo que está pintado, marcadinho, é porque manifestou a doença, o daltonismo. Então, se manifestou a doença, a gente pode dizer, né, aqui, ó, manifestou um homem. O homem tem o cromossomo X e Y, certo? Tem o cromossomo X e Y. Então, se ele manifestou o daltonismo, eu posso colocar um Azinho em cima desse X aqui, porque é uma doença relacionada ao cromossomo X. Esse cara aqui também. Então, XY, ele tem um Azinho. Basta um Azinho sozinho para manifestar, um Azinho sozinho com um X para manifestar a doença. Então, se tivesse um XAzão aqui, manifestaria a doença? Não. Então, todo homem que é recessivo, ele vai manifestar a doença. Então, essa mulher aqui, ela é XX e obrigatoriamente, então, ela tem o gene, o Azinho para daltonismo e o outro Azinho para daltonismo, porque ela manifestou o daltonismo. Se ela tem esse Azinho, quer dizer que a mãe
também tem um Azinho, não é? Então, ela vai ter um Azinho também. Já que a mãe não manifestou o daltonismo, então ela é Azão. Essa filha aqui, ela não manifestou o daltonismo. Só que, já que ela é mulher, ela pegou um X do pai e um X da mãe. O X do pai já vem com o gene do daltonismo. Um X do pai e um X da mãe. Se ela não manifestou o daltonismo, então ela é Azão. Esse aqui é a mesma coisa. Ele é XY, porque é um homem. Se ele não manifestou, então é um Azão que tem aqui, que veio da mãe, ok? Então, vamos analisar as alternativas. Na letra A, fala assim: o indivíduo 2, 1, tem 50% de chance de apresentar o gene para o caráter. Ele tem 50% de chance de apresentar o gene para o caráter? Não, não tem, porque ele não manifestou a doença. A B fala: todas as filhas do indivíduo 2, então esse indivíduo aqui, serão daltônicas. Verdade isso? Não, porque vai depender da mulher que ele casar. Se a mulher for daltônica, as filhas vão poder manifestar, mas então vai depender da mulher. Então, essa afirmativa está errada. A C fala: qualquer descendente 2, 4 receberá o gene do daltonismo. Então, está falando desse indivíduo aqui. Qualquer descendente dessa mulher aqui afetada vai ter o gene do daltonismo? Vai. Porque todo filho ou filha que nascer vai ser portador do gene. Pode ser que não manifeste a doença, mas que vai ser portador do gene, vai ser sim. Então, a alternativa correta é letra C. Olha que letra bonita. Pessoal, nesse momento, eu gostaria que quem assistiu até aqui me informasse se esse tipo de vídeo foi válido para alguma aprendizagem significativa de vocês. Porque se for só fazer os exercícios, eu dou o gabarito ou vocês mesmos conseguem achar o gabarito na internet. Mas a minha intenção é que vocês entendam o que está sendo feito, o que está sendo estudado, né? Porque essa matéria ela é importante, ela cai bastante no Enem e ela é a que dá nó na cabeça do estudante. Então, eu gostaria de saber se esse tipo de vídeo está sendo útil para vocês. Porque se estiver sendo útil, eu vou prosseguir com a gravação do restante dos exercícios. Então, vocês me comuniquem no privado, por favor.